Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite para todos. Para você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pela sua presença. E desde já eu já agradeço a oportunidade que foi me dada no dia de hoje. E fazia muito tempo que eu não congregava com os irmãos, né? Mas hoje Deus me deu esse presente e eu estou muito feliz. E essa semana eu estava meditando numa palavra e eu queria partilhar essa palavra com os amados irmãos. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós vamos ler esse texto e eu dividi esse texto em duas partes. Nós não vamos ler ele inteiro, mas nós vamos ler alguns versículos dele. E em nome de Jesus, né? Amém. A gente vai começar a leitura a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai começar a leitura no versículo 12. Ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora vamos lá no versículo 35. Eu quero que vocês pulem lá para o versículo 35 do mesmo capítulo, que diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Desse texto todo, são bastante versículos que eu li, mas que vocês puderem memorizar o versículo 23, vocês vão entender a mensagem de hoje. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
a observação que eu fiz desse versículo é a seguinte, que eu quero que vocês guardem dentro dos seus corações. Mas depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém, amados? Amém. O autor do texto, ele está explicando para a igreja de Coríntios a ressurreição. E é um homem bastante estudado, que fala algumas línguas, que foi estudado na escola, né? E não é qualquer um, é uma pessoa que tem uma formação desde berço. E ele começa a explicar o seguinte: para ele passar para a igreja que está em Coríntio, como ressuscita, ele usa o que? Ele usa algo que está no campo, algo que está no dia a dia dos agricultores, dos lavradores. Por exemplo, ele fala muito em semear. Quem semeia? Semeia quem semeia nos dias de hoje, naquela época também. Os semeadores. Hoje nós temos aí os agricultores que semeiam a semente. Semeiam a semente, colocam a semente na terra e então essa semente vai nascer. É a forma que ele usou para passar para a igreja de Coríntio como que é a ressurreição. E eu gostaria de ler um estudo que eu fiz que é assim, sobre a semente. Mas antes eu quero explicar para vocês isso daqui, que é até engraçado. Aqui, amados, ó, que todos podem prestar atenção aqui. Aqui é simples. Desse lado aqui, nessa primeira fileira, vou colocar aqui para o irmão filmar bem. Essa primeira fileira que a gente tem aqui são sementes de feijão, grão de feijão, que todos têm em casa, né? E quando a mulher, a varoa, ela vai fazer o feijão, ela faz uma separação. Essas três sementes que está aqui desse lado, desse primeiro lote aqui de feijão, são sementes boas. E desse outro lado aqui são sementes ruins. Por exemplo, essa primeira aqui, ela aparentemente está boa, mas ela tem um furo aqui, ela foi furada. Essa outra está feia e essa outra também está tipo atrofiada. Nessa segunda fileira aqui, são sementes de soja, grão de soja. E também desse primeiro lado são sementes boas e desse outro lado são sementes ruins. Tem uma ali, ó, que está rachada, a outra também está furada, e essa que está furada, ela até soltou um pó, né, de dentro dela. Vocês observaram bem? Deu para dar uma observada bem? Amém? O que acontece? Quando um semeador ele vai selecionar sementes, é mais ou menos isso que ele faz. Ele separa umas sementes boas, que estão graúdas, vistosas, ele separa das sementes ruins. E no estudo que eu fiz aqui, eu vou ler para os irmãos agora, que diz assim, ó, o caruncho, ele tem um nome científico, mas a gente conhece por caruncho, que é o que ataca a semente, o grão de feijão, que diz assim, ó, o caruncho do feijão é uma praga que danifica a semente quando armazenadas, principalmente leguminosas, como o feijão. Está adaptado tanto para viver e reproduzir em regiões tropicais como nas temperadas. Temperadas quer dizer em condições de baixas umidades. Os adultos, o caruncho adulto, mede de 2 a 4 milímetros de comprimento e são de coloração pardo escuros com pontuações avermelhadas no abdômen, pernas e antenas. Os olhos são distintamente. Os femúros posteriores possuem um largo espinho ventral. As fêmeas são maiores que os machos. Os ovos podem ser colocados nas vagens da planta, ainda no campo, ou diretamente nas sementes armazenadas. Cada fêmea deposita de 40 a 60 ovos e a exclusão ocorre em 3 a 9 dias. O desenvolvimento larval compreende 4 instares e dura de 12 a 150 dias. De acordo com as condições ambientais,
condições ótimas de aproximadamente 30 graus, sendo o desenvolvimento mais lento abaixo de 18 graus. No milho, são vários insetos que atacam as sementes. Raízes e plântulas são plantas jovens do milho, após semeadura, ou seja, quando a semente já está na terra. O tipo do ataque reduz o número de plantas na área cultivada e o potencial produtivo da lavoura. Esses insetos são de hábito subterrâneo, ou seja, está dentro da terra ou na superfície. E a maioria das vezes passam despercebidos pelo agricultor, dificultando o emprego de medidas para o seu controle. A importância desses insetos varia de acordo com o local, ano, sistema de cultivo. Meus irmãos, deu para os irmãos pegar mais ou menos como que tem um ataque das sementes? Eu tenho aqui mais duas sementes. Essa é a semente do mamão, que a gente compra para semear. São sementes já selecionadas, que estão prontas para serem colocadas na terra. E tem aqui também, ó, a semente do tomate. Aqui atrás, a empresa que seleciona essas sementes, aqui atrás tem umas informações que são importantes para o semeador. Por exemplo, germinação 94%, pureza 99% do tomate. Aqui também do mamão também tem essas informações. Ela está com 83% para ser germinada e 99% também de pureza. Ou seja, essa semente está 100% pura? Não está. Nenhuma das duas. E ela já está pronta para ser semeada. Ela passou por um processo para ser colocada na terra. Aqui também tem outra informação muito importante dessa semeadura. Por exemplo, a época mais favorável, época mais indicada para plantio: fevereiro e março, e setembro, outubro. É a época mais indicada para ser plantada. Eu fui privilegiado quando eu nasci e eu morei no campo. Eu tive o privilégio e tive algumas experiências com plantio. Por exemplo, esse estudo aqui foi feito por alguém que entende do assunto. É chamado Embrapa, é um órgão brasileiro. Significa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ou seja, eles pesquisaram, e por isso que eu li para vocês, e são pessoas que entendem de semeaduras. Essa agropecuária também é o responsável pela fiscalização das sementes que vão ser colocadas, vão ser plantadas na roça. E lá onde eu nasci, meu pai ele plantava semente, e lá a plantação mais forte que tinha lá era milho. E eu lembro que a semente já vinha pronta para ser colocada na terra, já vinha pronta para ser plantada, mas mesmo assim era preciso colocar um agrotóxico que iria então tornar essa semente mais resistente para ser plantada, ou seja, tomando todo o cuidado para que essa semente pudesse nascer resistente. E assim ele usou essa coisa do campo, esse sistema do campo. Paulo explica isso, mas a gente vemos que a semente, por mais que ela seja tratada, por mais que passe por processos, ela não está 100% pura. Eles não garantem 100% que essa planta, essa semente vai germinar. Essas sementes, eu usei essa história para poder entrar na mensagem. Essas sementes somos nós. Somos eu e você. Eu e você somos sementes de Jesus. Amém, amados? Porém, isso não significa que a nossa vida está 100% garantida. Se nós morrermos, ainda assim, nós não estamos prontos para ser ressuscitados. Ou seja, esse corpo que nós vemos no espelho, é a semente daquele que vai nascer. É um pouco difícil de entender, mas Deus ele falou tremendamente comigo
essa semana. Nós somos sementes e estamos em um processo para ser nascido, para ser ressuscitado. Amém, amados? E esse sistema que Paulo traz para a igreja de Corinto. Ele usa muito essa palavra. Semeia-se o corpo, semeia-se um para nascer o outro, semeia. E nós somos sementes do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Deus, sabendo que o pecado que está conosco pode nos causar a morte, e morte, Ele fez algo que vai nos garantir a nossa ressurreição. Mas tem um porém. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, para nós nascermos de novo, nós temos que ser de Cristo, porque os que são de Cristo vão nascer de novo. Aí você pode me perguntar: mas nós estamos 100% garantidos? Através do sangue, do nome desse daqui, nós temos a certeza de que iremos ressuscitar. Porque se nós não recebermos o sangue do dono desse nome aqui, nós não vamos ser ressuscitados. Por isso que a gente insiste tanto em pregar a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala: depois os que são de Cristo. Porque se nós recebemos o sangue de Cristo, é como aconteceu lá na minha infância, lá quando eu era ainda, quando eu morava no campo, quando meu pai mandava eu colocar aquele agrotóxico naquela semente, para ter certeza de que aquela semente iria germinar, de que nada iria atacar aquela semente. Será que alguém nos ataca hoje? Aquele que ele falou, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele ataca quem? As sementes que somos nós. As sementes de quem? Do agricultor. Quem é o agricultor? É Jesus. É Jesus de Nazaré. O sangue do Senhor é poderoso. É poderoso para nos tornar a vida novamente. A vida do novo corpo que vai surgir. A vida daquele que ele... Mateus 27, a partir do 45. Algo que aconteceu. Abram aí a Bíblia, quem puder abrir a Bíblia, abra aí em Mateus 27, 27, a partir do versículo 45. Teve algo que aconteceu ali, e que dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Mateus que observou isso que aconteceu. Só encontramos isso no Evangelho de Mateus, que diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, dizia: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. A observação que eu faço é o seguinte: imagina que no cemitério tinha muitos corpos, tinha muitas sementes ali que já estavam dentro da terra. Tinha muitas sementes. Imagine que esses corpos desses mortos são sementes que já estavam dentro da terra. Mas somente os corpos de santos foram ressuscitados. Ou seja, como assim corpos de santos? Aqueles que se entregaram a vida para Deus. Deus os tornou a viver. E esse foi o primeiro milagre quando Jesus entregou-se na cruz do Calvário. Este foi o primeiro milagre.
a terra abriu para beber o sangue, o puro sangue que foi derramado na terra. E observação, naquela época, crucificação era normal, se crucificavam muita gente, se crucificavam demais. Tem alguns historiadores que fez uma observação que Roma, o Império Romano, crucificou cerca de, mais ou menos, com daqui em Campinas, de gente crucificada, judeus rebeldes. Tem esse estudo. Mas a terra abriu a boca para beber o sangue de quem? Do puro sangue. Do puro sangue. Ou seja, ainda assim, se tiver alguma coisa debaixo da terra que vai danificar essa semente, não tem o poder, porque o sangue de Deus já está até debaixo da terra e é poderoso para ressuscitar, e ressuscitou corpos de muitos santos, e foi para onde? Para a cidade, e muitos viram esses corpos. Por isso que é interessante a gente receber, por isso que a gente se prega tanto. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Ah, mas por que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus? Porque somos sementes, temos vida, mas mesmo assim estamos sujeitos a ser danificados, estamos sujeitos a morrer. E uma semente morta, e uma semente rachada, uma semente furada, não vai nascer. Não vai nascer. Só nasce qual semente? Aquela que está selecionada, e aquela que recebeu o que? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Esse é o cuidado que o agricultor, o cuidado que o Pai teve conosco. Por isso que a nossa vida temos que ser lavados todos os dias pelo sangue de Jesus. Todo dia nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Todo dia nós temos que nos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, derrama, coloca teu sangue sobre a minha vida. Observação, amados, eu quero fazer uma observação agora com vocês. Tem época que, se nós formos semear, são épocas que as pragas atacam mais. Por exemplo, na observação que eu fiz de plantio do mamão, entre fevereiro e março, setembro e outubro, é a época mais própria para se plantar. Por quê? Porque nas outras épocas as pragas atacam mais, o clima não está favorável. E o inimigo sabe que já está chegando os dias. Já está chegando os dias das sementes de Jesus, aquelas que por livre e espontânea vontade receberam o sangue de Jesus, que é poderoso para combater o mal. Ele sabe que está chegando o dia delas serem ressuscitadas. Essa planta já está sendo preparada para ressuscitar essas sementes, para se tornar uma planta. E ele sabe que a época mais propícia para ele se atacar é agora. Por isso que nós estamos vendo casamentos sendo atacados, os nossos jovens estão sendo mortos, como aquele que aconteceu lá em São Mateus hoje. Um rapaz de mais ou menos 20 e poucos anos morreu, foi ceifada a vida. Ele sabe disso. E agora é o momento mais oportuno de nós dobrarmos os nossos joelhos, de nós abrirmos a nossa boca, de nós confessarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para nos salvar da morte para a vida. Uma vez, Jó estava enfermo, perdeu tudo o que tinha, estava na miséria, mas ele alcançou graça de Deus. E no capítulo 14, no versículo 7, 8, 9, ele diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortado, renovará, e não cessarão os seus renovos. E ele continua dizendo: se envelhecer a sua raiz na terra e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Aleluia. Ao cheiro das águas brotará. Aleluia. E dará ramo como as plantas. João também testificou no capítulo 11, no versículo 25, que diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que se estiver morto, viverá. Ainda quem crê em mim, se estiver morto, viverá. Aleluia. Paulo, ele observa o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Essa aqui é a armadura de Deus. Essa aqui é a armadura de Deus. Nenhum mal, nenhuma potestade, nenhuma casta de demônios que atingir a semente dele tem o poder, porque o sangue desse daqui foi vertido para os pecadores, foi pela minha vida e pela sua vida, foi sementes de Deus, sementes que estão sendo atacadas pelo diabo, pelo inferno, pelos demônios, mas ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso. Foi esse o propósito que ele veio na terra. Ele veio derramar o seu sangue pelas sementes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos. Essa é a mensagem para que, se você for uma dessas sementes, não selecionadas, mas se você for uma dessas sementes que já está morta, Ele tem o poder de te ressuscitar. Ele tem o poder de te ressuscitar. O dono desse nome aqui, que é o próprio Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem o poder de nos ressuscitar. Está chegando a hora, amados. Para você que está em casa, está chegando a hora. Para a semente nascer, amados, precisa de chuva na terra. Mas chuva em excesso, ela não nasce. Precisa de chuva e do sol para aquecer a terra. Quando a terra está molhada e o sol aquece a terra, essa semente começa a inchar, ela começa a crescer, e dentro dela sai um brotinho que vai rasgando a terra, vai atravessando a terra, até chegar à superfície, aonde ela vai receber ar, sol e chuva. E aquela semente que inchou, que já está se deformando, começa a sair as raízes, são por onde elas vão receber os nutrientes necessários para a vida. A terra já está inchando, a semente já está inchando, a terra já está sendo aquecida, já derramou a chuva, e o sol vai brilhar. O sol vai brilhar lá do alto, e aqueles que são de Cristo vão alcançar, vão brotar para a vida eterna. É esse o poder do Evangelho. Se nós esperarmos em Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É essa colocação que Paulo coloca para a igreja de Coríntios. E é essa colocação que eu coloco para você. Não espera só nessa vida, mas crê que você, ainda se estiver morto, e se estiver vivo, será transformado, mas se estiver morto, também será ressuscitado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amados? Amém. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Para você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, assim como falou comigo, falou com você também. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós te agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos dado, e mais de uma oportunidade de entregarmos a nossa vida para o Senhor. Senhor, somos sementes, Pai. Somos sementes do selecionador, do agricultor. Somos tua propriedade. Nós declaramos com a nossa boca agora, Senhor, nós recebemos o teu sangue, Senhor. Nós recebemos aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. E todo o teu sangue, Senhor, foi vertido, foi derramado por nós. Obrigado, Senhor, por nos cuidar, por derramar esse sangue poderoso que nos garante a vida eterna. Nenhum mal tem poder contra nós, porque o teu sangue foi derramado sobre a nossa vida, que somos sementes vivas do Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor. Nós declaramos o Senhor com a nossa boca, que o Senhor é o nosso Salvador e Libertador, o consumador da nossa fé. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro além de ti. Por isso, papai querido, nos continue guardando dos ataques do mal, Senhor. Nos guarda debaixo das tuas autoridades, das tuas ordens, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado por me ouvir esses minutos.
Louvado seja o nome do Senhor. Está entregue em nome de Jesus esta mensagem. Glória a Deus, aleluia.